Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, no tópico Democracia e Cidadania. Bom, para a gente falar desse tópico, democracia, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: a democracia, tal qual a gente pratica e entende hoje, ela tem uma evolução histórica. A gente pode retroagir até a Grécia Antiga para apontar a origem da democracia enquanto sistema de governo. E, como essa mesma democracia tem uma trajetória histórica, a gente chega à conclusão de que ela mudou ao longo do tempo. Ou seja, o nosso modelo de democracia hoje não é exatamente o mesmo modelo da Grécia Antiga. Guardamos algumas semelhanças, mas também temos bastante diferenças. Bom, o modelo que a gente toma tradicionalmente para análise é o modelo ateniense. A gente costuma apontar democracia como o poder do povo, né? Hoje em dia é uma tradução mais comum, mas a tradução literal é poder do demos. Demos era um conjunto de pessoas que participavam da atividade política. A cidade de Atenas ela era dividida em demos, territorialmente organizados. Então, os homens que cumpriam os critérios, que nós já vamos ver quais são, para participar da política, eles teriam que ser de um demos. Então, você, tendo as características, poderia participar do jogo político. Bom, a gente tem que dar uma olhada na trajetória política de Atenas para entender como a democracia chegou a ser constituída. Num período muito recuado da história da cidade de Atenas, a cidade era governada por um rei. Okay? Esse período da monarquia é um período bastante obscuro, mas a gente já sabe que a aristocracia, naquele momento, os senhores de terra, eles se juntaram para poder derrubar o rei. Derrubaram o rei e criaram a chamada aristocracia ou oligarquia, ou seja, um governo de poucos. Esses proprietários de terra eram a elite econômica e a elite política. Governavam a cidade de acordo com os seus interesses. Mantinham casamentos entre si, ou seja, mantinham um grupo razoavelmente coeso. No entanto, a cidade de Atenas, com o passar do tempo, vai se tornar um centro comercial muito importante da Grécia Antiga. Isso faz com que as outras classes sociais se tornem mais dinâmicas. Então, inicialmente a gente vê que a cidade ela é dividida basicamente entre proprietários de terra, camponeses, alguns donos de pequenos pedaços de terra, e escravos. Esses escravos poderiam ser escravos de guerra, que eram comprados e vendidos, mas era muito comum que esses pequenos fazendeiros ou camponeses se endividassem e se tornassem escravos por dívida. Então a escravidão de cidadãos atenienses se tornou um problema, até que ela foi proibida. Então, um ateniense não poderia escravizar outro ateniense. Como a cidade foi crescendo e se tornando cada vez mais dinâmica, surgiram outras classes sociais derivadas das profissões da cidade. Artesãos, comerciantes, enfim, uma série de outros personagens. A classe que vai se destacar é a classe dos comerciantes. Com o passar do tempo, eles vão se tornar muito poderosos, mas eles não são da aristocracia. Então a gente vê que com o passar do tempo, uma série de conflitos sociais acabam empurrando a história política de Atenas em direção à democracia. Então isso é uma constante ao longo da história política. Muda a estrutura social, o jogo de poder também muda. Lentamente, de forma revolucionária ou de forma reformista, aí vai variar de caso para caso. Mas mudou a estrutura social, muda o jogo político também.
Então, com o passar do tempo, esses comerciantes irão conseguir se inserir na trajetória política, inicialmente com um critério censitário para a participação política e, por fim, o critério democrático, ou seja, dentro de uma divisão territorial da cidade de Atenas, todos os homens que cumpriam um conjunto de pré-requisitos estavam habilitados a participar do jogo político. É sempre muito bom lembrar, pessoal, que a gente traduz polis como cidade, mas não é só uma cidade, ela é uma comunidade política. Lembrando que não havia um reino na Grécia Antiga. Os gregos dividiam entre si costumes, linguagem, cultura, mas cada cidade era uma unidade política, uma cidade-estado, uma realidade em si só. Então a gente vai ver que fazer parte de uma comunidade política, de uma cidade, era muito importante. A gente vai ver que com o advento da democracia, as decisões passam a ser tomadas pelos cidadãos na Ágora, que é a praça pública. É lá que você expõe as suas ideias, é lá que as decisões políticas são tomadas em conjunto. E essa democracia grega tem uma particularidade se comparada à democracia atual. Ela é uma democracia direta, ou seja, a participação não se dá por meio de intermediários. É o cidadão diretamente que vai lá e propõe leis e vota nas leis e decide coletivamente o que vai ser feito da cidade. Então isso é muito importante. A gente precisa lembrar que, na prática, nem todo mundo conseguia participar todos os dias da Ágora. As classes mais ricas tinham mais vantagem porque elas tinham escravos para poder trabalhar. As classes mais baixas, em geral, precisavam trabalhar. Então, na prática do dia a dia, ainda havia uma predominância das classes mais altas nas atividades políticas, já que, inicialmente, os cargos não são pagos. Com o passar do tempo, os cargos passam a receber um soldo, a receber um salário, e aí há uma abertura maior para as classes mais baixas participarem do jogo político. Bom, os princípios da cidadania na Grécia Antiga são simples. O princípio da isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei, todos os cidadãos, lembrando, nem todo mundo é cidadão, e a isegoria, que é o direito de opinar, de votar sobre a conduta da polis. Bom, aqui a gente vê duas figuras que mostram os números e os critérios da participação política. Primeiro, quem é que está no topo da pirâmide? São os cidadãos. Eles são homens com mais de 18 anos. Ok? Quais são os critérios para você ser considerado um cidadão e ter a isegoria? Primeiro, você tem que ser um homem acima de 18 anos, tem que ser filho de pai e mãe ateniense e tem que ser um homem livre. Então, na prática, era uma porcentagem bastante reduzida da sociedade. Tá bom? Mulheres não têm direito, sendo livres ou não, fazendo parte ou não da elite. Estrangeiro, sendo livre ou não, também não é cidadão. Escravo, não é livre, também não é cidadão. Então, reparem, há um critério de exclusão da cidadania, o que faz com que essa democracia seja, na prática, restritiva. E aí a gente vê que os números da democracia clássica na Grécia Antiga. Então a gente vai ver que um número muito maior de pessoas, 160 mil, não podem votar. E 32 mil são as pessoas que poderiam lutar. Então é uma participação bastante reduzida se comparada às de hoje. Bom, a gente vê que esses são os modelos de democracia que nós temos para poder compreender.
A democracia grega clássica, a gente vê aqui na parte da direita, que é a democracia direta, e a democracia moderna, nós temos uma democracia semidireta ou mista, em que os cidadãos participam diretamente, votando por meio de plebiscitos ou referendos, e também esses mesmos cidadãos escolhem os seus representantes, ou seja, vereador, prefeito, governador, presidente e assim por diante. A democracia indireta é a chamada democracia representativa. Por quê? Os cidadãos escolhem os seus representantes e eles, na maioria dos casos, tomam as principais decisões. Então, são governadores, prefeitos, vereadores e assim por diante. Existe também o mecanismo do plebiscito e do referendo, mas é usado com menos frequência. Exemplo de democracia semidireta ou mista: Suíça. Exemplo de democracia indireta: Brasil. Exemplo de democracia direta: somente a Grécia clássica. Não há democracia direta atualmente no mundo. E com isso terminamos a nossa primeira parte da aula.